Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és fã dos Simpsons? Viste os Simpsons quando eras mais novo ou mais nova? Sabias que muitas das coisas que aconteceram no mundo nos últimos anos foram relatadas em episódios dos Simpsons alguns anos antes? Se o tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo. Depois eu hoje vou falar de 14, apesar de serem muitos mais, vou falar de 14 uh, previsões futuristas que apareceram nos desenhos animados Os Simpsons, que se tornaram realidade. Pandemia incluída. Ora, boa noite a todos e a todas do Instagram e do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso, na medida do possível. Visto que um pouco por todo o mundo estamos de quarentena, limitados em algumas coisas, mas há coisas que nós não controlamos. A única coisa que a gente controla é a forma como nós reagimos àquilo que acontece. E isso só nós é que controlamos, não é? Olá, Emília Rocha, Ana Campos, António Joaquim, Mira Souza, Anabela Oliveira, Saudade, olá, olá, Cláudia Pinto, olá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem é que, quando era mais novo, ou até presumo que hoje em dia ainda quem vê televisão deve haver algum canal que passa, os episódios de uma série que dura há mais de 30 anos, chamada Os Simpsons. Aqueles desenhos animados famosos, eu lembro de quando era pequeno de ver. E hoje estive a ver também. Olá, Silvia Souza. Olá, Cristina Dias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Rosa Salazar. Bem-vinda também. Obrigado pelas sugestões. Se achares que o tema pode interessar a mais alguém, clica no botão partilhar. Pelo menos é diferente do normal. Olá, Canuca. Beijinhos, beijinhos. Olá, Jackie. Olá, Augusta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem é que, quando era mais novo, ou ainda hoje em dia, quem é que viu os Simpsons? Além das séries, também existe um filme, que eu também vi. Olá, Mendes Fateixa. Cumprimentos, boa continuação também. Olá, Suzy Dias. Quem é que viu os Simpsons? Deve haver aqui um delay aqui no Facebook, quando eu falo até que vocês, quando vocês escrevem até que eu vejo, mas ainda não vi nenhum comentário, por isso é que eu presumo que haja aí algum atraso. Quem é que viu os Simpsons? Quem é que viu ou quem é que vê? Aqueles desenhos animados famosos com mais de 30 anos. A Canoca, olá, obrigado. Canoca vê os Simpsons, ouviu? Olá, Mária Malfitano, um abraço. E Celeste Bota, um abraço também no Instagram e no Facebook. Olá, Jorge Miguel in the house. Já temos uma pessoa que viu os Simpsons. Mas ninguém conhece os Simpsons. Desenhos animados famosos. O António Joaquim também viu alguns, obrigado. O Jorge Miguel também já viu, ótimo, obrigado também. A Jackie já viu há 20 anos, eu também. 20 ou 30. Presumo que tenha 30 e tal anos, essa série. Emília Rocha também já viu, mais um filho, boa. A Lourdes diz boa noite, hoje está mais bem disposto. Eu estou sempre bem disposto, pode não parecer. Eu estou sempre bem disposto. Eu estou preparado para todo o tipo de opiniões. Eu já sei que sou radical, mas
sou como sou. Eu também tenho. Eu passei os últimos anos a ler livros e a ver documentários e a tirar cursos, e a maior parte das pessoas passou a ver televisão. Os últimos 20 anos, né? Então é natural que eu tenha outro tipo de conhecimento que a maior parte das pessoas não tem, e isso provoca choque. Tudo o que sai da normalidade do que toda a gente vê na televisão, nos jornais, isso causa discórdia, primeiro que tudo, né? Polémica e atitudes menos louváveis dos outros, apenas porque as pessoas têm opiniões diferentes e eles querem manter a opinião deles, e isso cria essas coisas normais dos seres humanos. Coisas que a mim pouco me importa. Se fosse para dizer o mesmo que vocês veem na televisão, pouca utilidade teria aqui, né? A não ser que eu soubesse fosse um entertainer profissional e que fizesse aqui umas piadas para vocês se rirem todas as noites, mas não é o caso. Eu gosto de buscar informações que não estão à vista da maior parte das pessoas, elas existem. Inclusive estas dois dos Simpsons. Muitos episódios dos Simpsons, antes das coisas acontecerem, apareceu nos episódios dos Simpsons muitas das coisas que hoje em dia nós estamos a viver, inclusive aquilo que estamos a viver agora, tá? E isso, no mínimo, é interessante, e eu decidi falar aqui também disso hoje, apenas para vocês verem pontos de vista diferentes e pensarem um bocadinho. Será que eles previram eles são pessoas que têm uma bola de cristal e adivinham as coisas? Ou será que as coisas que acontecem no mundo são planeadas por alguém ou por alguém? O que interessa é desenvolver a vossa mente crítica, e que é isso que é o meu objetivo principal. Pôr-vos a pensar pela vossa cabeça e não pelo aquilo que vos dizem, nem pelo que eu digo, nem pelo que vos dizem na televisão, nos jornais, ou seja, quem for que diga. Nós devemos ter essa mente crítica e analisarmos por nós próprios. E o homem mais sábio de todos é aquele que duvida da própria sabedoria. E eu sou um deles. Tudo o que eu sei hoje, amanhã pode ser tudo mentira. Tá? Inclusive algumas coisas que não se consegue provar, são apenas teorias. Tal e qual como aquilo que eu vou falar hoje dos Simpsons, exatamente a mesma coisa. Algumas destas coisas são estranhas, sem dúvida. Se achares curioso, eu vou-te dizer o número da temporada e o episódio onde estão estas coisas que eu vou referir, e tu depois podes ir à procura. Eu encontrei aqui no YouTube, dobrado em português, do Brasil, mas eu encontrei a maior parte destes episódios aqui no YouTube. Portanto, os Simpsons também são normalmente episódios, são coisas pequeninas, 7 minutos, 10 minutos, né? Ou pouco mais. Portanto, se tiveres curiosidade, apontas o número da temporada e o número do episódio, fazes uma pesquisa e vais ver realmente que estas coisas aparecem. Muito antes de acontecerem na vida real, já apareciam nos desenhos animados dos Simpsons. Porquê? Não sei, mas pensa. Esse é o objetivo, é pôr-te a pensar, pôr a tua mente crítica a funcionar, que isso é que é uma coisa boa para ti, para o teu futuro, é tu poderes pensar criticamente. Criticamente, não de criticar, de dizer mal, mas de duvidares de tudo o que tu ouves, e aprenderes a pensar por ti próprio, tá? E não a acreditar em tudo o que te dizem. Olá, Cátia Coimbra, Júlia Santos. A Júlia não gostava de ver, ok. Olá, Glória. A Suzy gostava de ver, mas não era os que mais gostava, tudo bem. A Lourdes Silva viu alguns, ótimo. O Sérgio Pratas adorava os Simpsons, obrigado também. A Mira conhece, mas nunca viu, era o filho que via. Sérgio Pratas ainda está a revê-los, ok, ótimo, Sérgio. Depois podes ir, se quiseres, ver estes episódios para veres que realmente mostra lá estas coisas. Estão no mínimo estranhas, né? Curiosas. Fernanda Cardoso não gostava. A Sónia Santos conhece e tem 2 cá em casa. 2 Simpsons. Eu conheço esses bonecos amarelos da na Fox. Uma das coisas tem a ver com a Fox. 20th Century Fox. Já vou falar. Jackie Brito viu no Facebook o episódio que falava do vírus. É o último que eu vou falar.
Sérgio, não, eu não sou inteligente, nem sou mais nem menos inteligente que os outros, nem aprendi nada com os Simpsons, são coisas que na altura que nós vimos, passa-nos por despercebido, mas que agora que as coisas já aconteceram na vida real, se nós tomarmos atenção e se formos ver outra vez, realmente é um bocado estranho como é que antes, algumas delas muitos anos antes, coisas que agora são reais, não é? E isso é que é estranho. É só para nós pensarmos um bocadinho, está bem? Pedro Miguel, Obelix e Asterix em Itália. Também gostava desses. Do Obelix e Asterix. Cátia Coimbra, é verdade. Assisti a alguns episódios. Lá, boa noite. Fátima Laranjeira, Paulo Teixeira. Canoca, se achas que não aprendes nada, não vejas. Na realidade são desenhos animados. Serve para entreter. Quem quiser vai ver e quem não quiser não vai. Pronto. Jackie, pois é, amiga, as pessoas preferem viver na ignorância e serem manipuladas. Ah, pois. Ou não. Eles acham que estão certos, né? Pode-se ver na internet, Sérgio Pratas, sim. Pode-se ver. Jane Dias, gosta muito dos Simpsons desde sempre. Ok, então vamos lá. Para quem gosta do. Sérgio, obrigado pelo elogio. Eu não achei que era elogio nem que era crítica, está bem? Nem uma coisa nem outra. Eu só referi que às vezes as pessoas dizem que eu sou inteligente. Na realidade, toda a gente é inteligente. Qualquer área que tu, Sérgio, ou outra pessoa qualquer estudou durante muito tempo, ou que trabalha nessa área, é natural que a pessoa saiba bastante mais coisas do que eu que não estudei, não é? Nessa área, tá? E isso às vezes parece que é inteligência, mas não é propriamente inteligência, é conhecimento. É natural que eu saiba um pouco mais de saúde do que a maior parte das pessoas, porque eu há 22 anos e meio que estudo estas coisas. E psicologia também, e marketing, e também vejo documentários, e aprofundo o meu conhecimento em determinadas áreas. Mas isso não significa que eu seja mais inteligente que alguém, ou que ninguém é. Aliás, eu acho que ninguém é mais inteligente que ninguém. Todos nós temos conhecimento em alguma coisa que alguém não sabe. Tá? Há sempre alguém que sabe coisas que nós não sabemos. Nós temos que ter a mente pronta para absorver a informação e aprender. Eu tenho a filosofia gosto de aprender um bocadinho de tudo, né? Claro que cada um de nós tem as suas preferências e estuda mais coisas ou trabalha mais naquela área e tem um conhecimento maior naquela área. Tá? Isso, na minha opinião, não é propriamente ser inteligente. É conhecimento. É um conhecimento aprofundado, né? Na realidade. Está bem? Mas obrigado pelo elogio. Pedro Miguel, o Asterix e o Obelix também combateram o coronavírus em 2017 e ganharam? Dessa eu não sabia, mas depois vou ver. Está bem? Está aí uma notícia, depois eu vou ver. E vou procurar o filme também porque estou curioso. Maria Silva lá, Nuno, eu conheço, é sempre bom ouvir-te. Obrigado. Beijinhos. Sónia Santos, a Canoca estava a responder ao outro senhor, não era para si. Não faz mal. Já percebi, Canoca, não faz mal. Não se preocupe. Olá, Ruth Pereira. Sérgio, estás a ficar um fã meu? Obrigado. Olá, Maria Souza. Irene da Conceição Medeiros, olá. Verdade, falamos disto cá em casa. Incrível, não? O mundo está do avesso. Então vamos lá. A temporada 6, episódio 19. Portanto, se tu quiseres apontas, senão depois podes ver a repetição. Temporada 6, episódio 19. O episódio é de 1995 e tornou-se real em 2010 aquilo que se passa nesse episódio, que basicamente presumo que é a Lisa a falar com a mãe por videoconferência. Uma coisa que não existia em 1995, em que só se tornou uma realidade em 2010. A videoconferência que nós fazemos hoje em dia pelo Messenger ou pelo WhatsApp e falamos em vídeo com alguém, mas uma videoconferência, isso aparece na temporada 6, no episódio 19, 15 anos antes de acontecer, está lá referido a videoconferência, que é no mínimo interessante, não é? Como é que eles conseguiram prever essas coisas, não é? No mesmo episódio, além da videoconferência, presumo que é no mesmo episódio, pelo menos foi a ideia que eu fiquei, a mesma coisa acontece com o smartwatch, aqueles relógios inteligentes que hoje em dia a gente
a gente tem, eu não tenho, mas que está muito hoje na moda, né? Os relógios inteligentes que dá para atender chamadas e falar e ver as mensagens e as notificações, esse tipo de coisas, que tornou-se real em 2014, tá? Mas também aparece no mesmo episódio de 1995, tá? Duas coisas futuristas na altura que agora são uma realidade. No mínimo é interessante, certo? Temporada 5, episódio 13. As câmaras GoPro. Para quem não sabe o que é uma câmara GoPro, é aquelas câmaras que a gente mete numa fita aqui na testa ou num barrete e vai fazer desportos radicais, por exemplo. É muito usado nos desportos radicais, a fazer ski ou salto de paraquedas, esse tipo de coisas, em que nós levamos uma câmara connosco e que vai a filmar aquilo tudo visto do ar, né? Se estivermos a saltar ou se estivermos a esquiar, a fazer ski, vai a filmar tudo isso. Na temporada 5, episódio 13, aparece também uma situação dessas, o Homer com um barrete, com um buraquinho, com uma câmera, uma coisa que... o episódio é de 1994 e isto só se tornou real em 2014, 20 anos depois, tá? Essas câmaras servem para filmar essas coisas ou até mesmo para espiar, dizem as teorias da conspiração. Temporada 20, episódio 4. As máquinas de votar que existem hoje em dia, as eleições de... Quando foi o Barack Obama que ganhou nos Estados Unidos, estas máquinas apareceram. E segundo, tal e qual como está no episódio, existia um erro, ou de propósito ou por falha técnica, existia um erro que fazia com que as pessoas votassem no John McCain e automaticamente a máquina punha o voto no Barack Obama. Dizem, não é? Mas realmente isto aparece num episódio, o Homer Simpson a votar numa máquina em que exatamente isto acontece. E curiosamente, o nome dos candidatos a presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama e o John McCain. Curiosamente, o episódio é de 2009 e isto tornou-se real 3 anos depois, em 2012. Portanto, foi uma previsão mais curta, mas os nomes que aparecem na máquina é Barack Obama e John McCain, que foi exatamente os que concorreram e ganhou o Barack Obama. Está bem? No mínimo é curioso, não é? Mais uma temporada 11, episódio 17. Tem a ver com o atual presidente dos Estados Unidos, o famoso Trump, Donald Trump. Existe neste episódio, que é do ano 2000, passa-se relacionado com isto, em que o Trump é eleito o presidente dos Estados Unidos. E tem outros pormenores depois, o pós-Trump também, nesse episódio. Mas o episódio é de 2000, isto tornou-se real em 2016. Ou seja, 16 anos antes. Como é que os Simpsons, ou quem escreve estas coisas para os Simpsons, como é que eles conseguiram prever uma coisa destas? No mínimo, é curioso, certo? Se tu quiseres verificar estas informações, é só veres estes episódios, consegues encontrar, a maior parte deles provavelmente eu encontrei, portanto, tu também consegues encontrar. E muitos deles têm dobragem em português do Brasil, o que facilita se tu não souberes inglês, está bem? Agora, aqui há uns anos, salvo erro em 2007, além destes episódios todos, foi feito mesmo um filme de 2 horas, mais ou menos, dos Simpsons. O nome do filme é Os Simpsons qualquer coisa. Não me recordo. Lembro-me de ter visto esse episódio e lembro-me, quando eu agora estive a ver este documentário, lembro-me de que o Homer Simpson e a mulher e acho que o filho ou a filha iam assim a correr por um campo de canaviais ou alguma coisa do género. E depois a NSA, que é aquele organismo americano que é da segurança do país, vou dizer assim. O episódio é de 2007, o filme é de 2007 e tornou-se real em 2013, 6 anos depois.
Como é que nós sabemos que isso se tornou real? Em 2013, o Edward Snowden, que se calhar muitos de vocês nem se lembram, mas isto passou nas notícias, pouco, mas passou. O Edward Snowden era uma pessoa que trabalhava na NSA e que arriscou a vida dele, teve que mudar de vida, aliás, presumo que está exilado na Rússia para não ser preso, porque ele revelou ao mundo que os Estados Unidos têm um programa de espionagem a nível mundial, através da internet e através dos telefones, os smartphones, né? Em que gravam as conversas e espiam-nos com as câmaras, mesmo com os telefones desligados, etc. Foi uma das coisas que o Edward Snowden falou da espionagem. Isto foi em 2013, esse escândalo foi em 2013, mas no episódio, no filme dos Simpsons, vê-se mesmo a NSA ouvir as chamadas telefónicas para detectar onde é que os Simpsons estavam. Está bem? Se não te lembras disto, vais ver o filme e vais ver que isto acontece. Tá? No mínimo é curioso as coisas que eles conseguiram prever, adivinhar ou até criar. Isso depois fica ao teu critério aquilo que tu pensas em relação a isso. Temporada 22, episódio 1, que tem a ver com o Prémio Nobel de Economia. Em uma parte do episódio aparece lá o Prémio Nobel de Economia, o nome dele, que eu nem tirei o nome, que é assim um nome estranho, mas o episódio é de 2010 e o Prémio Nobel, este Prémio Nobel de Economia foi em 2016. Coincidência ou não, não sabemos, não é? Mas cabe a cada um de nós pôr a nossa mente crítica a pensar: será que eles adivinharam? Ou será que isto é criado? Tá? Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Se ainda não fizeste, clica no botão partilhar. São muita gente que nunca ouviu falar disto, né? Provavelmente. Lá na Costa. Sérgio Pratas. Mas isso é a prova das viagens do tempo. Lá, Cristina Redinha. As videochamadas, é isso. Aline Melinha lá. Larei Lavos. Não existem ETs, mas sim viajantes do tempo. Não sabemos, né? Olá, Conceição Melchior, beijinhos. Olá, Maria de Fátima. Sérgio, sim, eu encontrei o que eu estou a dizer, encontrei no YouTube, está bem? E depois pesquisei até mesmo episódios específicos das coisas que eu estou a falar e eu encontrei-os no YouTube também. E estive a ver dois ou três e tinha legendagem em português do Brasil, portanto, legendagem não, é mesmo dobrado com voz brasileira de português do Brasil. Portanto, qualquer pessoa consegue ver e verificar se isto é verdade ou não. Eu verifiquei dois ou três, aliás, o do Trump eu já sabia, o do vírus que eu vou falar no final também já sabia, porque já tinha visto, né, por curiosidade, mas há aqui alguns que eu nunca me tinha percebido e fui ver e realmente aparece lá, está bem? Nos bonecos amarelos até tem um boneco parecido com o Trump. Olá, Isabel Dias da Chamusca, Maria Pinto, beijinhos. Sim, existem muitos outros filmes. Estou só a dar o exemplo dos Simpsons, está bem, Sérgio? Existem muitos outros. Regresso ao futuro levaram os Simpsons e só agora viemos a saber. Ahm, Sérgio Pratas, eu concordo com isso tudo. Até ver, hoje em dia ninguém provou ser impossível viajar no tempo, não é? Teoricamente é possível. Pela teoria, é possível. Se nós viajarmos mais depressa que a velocidade da luz, isso é possível. Teoricamente. Na prática, não sabemos se já é possível ou não, né? Nós não somos cientistas, não temos acesso a essas coisas, mas o importante é ter a mente aberta e a mente crítica aberta. Na realidade, tudo é possível. Se nós pensarmos bem, tudo é possível. Aliás, tudo é impossível até chegar alguém e provar que é possível, né? Portanto, há muitos anos também se pensava que era impossível um dia nós voarmos como aos pássaros. Hoje em dia não, tá, os aviões estão quase todos parados, mas nós voamos de avião, é um pássaro grande, né? E também, antes de eles serem inventados, toda a gente achava que era impossível. Mas, é isso mesmo. Hum, Impossível ou possível, não interessa nada.
que interessa é manter a mente aberta e termos a mente aberta para que tudo pode ser possível, independentemente da gente não ter provas. Está bem? A maior parte de vocês não sabe explicar a eletricidade, a maior parte de vocês não sabe explicar o Bluetooth, não sabe explicar o Wi-Fi, são coisas que nós não vimos, mas que a gente usa, não é? Portanto, só para deixar aqui mais controvérsia, dúvidas. Olá, Belita! Isto é que vai aqui uma surda. Boa noite, Paulo Malanho. Parabéns. Olá, Filipe Ramos. Susana Margarida. Sim, o Assange, muita gente também não sabe o que é o Wikileaks. Snowden, o Rui Pinto, foram todos calados à força. O Snowden conseguiu fugir para um país e conseguiu se proteger disso e continua a publicar algumas coisas em relação a isso. O Rui Pinto está preso, né? O famoso hacker português. E o Assange também está preso. Arranjaram maneira de o calar. Porque será? Só um cego é que não vê. No mínimo é estranho e isso é que é importante. É estranho. O que é importante é vocês manterem a mente aberta para estas coisas. Porque estas coisas, o Julian Assange, o Edward Snowden, o Rui Pinto, são coisas que passam temporariamente nas notícias e depois nunca mais passa, não é? E a gente vai se esquecendo. Olá, Luana Feliz. Olá, Schneider Batista. Beijinhos, obrigado. Para o mês que vem os extraterrestres, ainda não é no mês que vem, mas isso é provável que comeces a ouvir histórias sobre extraterrestres nos próximos anos. Kátia, uma dúvida: a ansiedade pode provocar tosse? Pode provocar tudo. Andréia Ferreira, beijinhos. Os Simpsons são bonecos, mas sabem toda, fogo. Por que será que eles sabem estas coisas todas? Vamos continuar então. Temporada 25, episódio 16. Tem a ver com aquele grande escândalo que aconteceu em 2015, que foi a corrupção na FIFA. Para quem gosta de futebol, eu não propriamente não vejo televisão, nem raramente vejo essas coisas. Não quer dizer que não goste, mas o episódio é de 2014, em que se vê sem nomear nomes, vê-se os processos de corrupção, acho que é mesmo com o Homer Simpson a tentarem-no comprar, alguma coisa assim do género. E depois, em 2015, tornou-se real, houve um escândalo e algumas pessoas foram acusadas e talvez tenham sido algumas presas, não sei. Está bem? Na realidade, nesse episódio, até adivinharam a final do campeonato mundial, que foi no Brasil. Adivinharam que os finalistas eram a Alemanha contra o Brasil e que o Brasil perdia. Eles adivinharam isto tudo. A única coisa que está errada é o resultado final em termos de golos. Em relação ao episódio. Está bem? No mínimo, estranho e curioso. Está bem? Temporada 9, episódio 3. Tem a ver com a contaminação do ébola. Um vírus também muito mortal. 90% de taxa de mortalidade. Tem a ver com... Portanto, isto foi o episódio de 1997 e tornou-se real em 2014. Há uma parte do episódio em que o Bart está triste ou qualquer coisa do género e a mãe diz que lhe vai ler um livro e o livro tem, não me lembro agora o título, mas termina em vírus ébola, o mesmo nome e tudo. Aí, nesse caso, até mesmo o mesmo nome, ébola. Tá? No mínimo, é curioso. Mínimo, curioso. Temporada 23, episódio 10. Episódio de 2012, tornou-se real em 2015, que teve a ver com aquilo que aconteceu aqui na Europa, com a Grécia, com o débito que a Grécia entrou aqui a nível da Europa. Toda a gente se lembra disso, foi há 5 anos atrás. A Grécia, falava-se muito na Grécia na altura, né, da dívida, do estado que aquilo estava aqui na Europa. Foi em 2015, o episódio é de 2012. E vê-se a passar, eu fui ver o episódio, este eu fui ver, e vê-se no episódio as notícias a passar, e vê-se assim uma notícia que é uma coisa do género: a Grécia foi posta à venda no eBay. Uma coisa que passa assim em rodapé nas notícias nesse episódio. Tá? Eu por acaso fui ver para verificar se era verdade, e é verdade mesmo. Passa lá. Coincidências, né? Aquelas coincidências que ninguém sabe explicar.
Ou, se calhar alguém sabe, nós não sabemos, né? Temporada 5, episódio 10. O episódio é de 1993. Tornou-se real em 2003. É um episódio em que há um espetáculo lá no casino, lá do chefe, lá do Homer, lá, o mauzão, né? Lá no casino. E há um espetáculo com dois mágicos em que eles são atacados, um espetáculo com tigres, em que eles são atacados por um dos tigres, pelo menos. Está bem? Em 2003, em Las Vegas, também o Roy, como é que ele se chama? Roy Orms, que estava com uns tigres pequeninos, mais pequeninos, bebés, a fazer um espetáculo de demonstração com tigres, e um dos tigres atacou-o na cara e ele até ficou paralisado parcialmente. Está bem? O episódio é de 93, aconteceu, na realidade, em 2003. Coincidências? Ou não? Pensem vocês. Temporada 23, episódio 22. Este é de 2012 e tornou-se real em 2017. Tem a ver com a Lady Gaga. A ascensão da Lady Gaga. Um episódio que se vê uma pessoa com o boneco com as semelhanças do cabelo da Lady Gaga a entrar em palco num espetáculo pendurada por uns andaimes, não sei como é que aquilo se chama, né? Aquelas coisas em que se vê ela a chegar do céu e a aterrar no palco. Basicamente é isso. Em 2017, na vida real, a Lady Gaga também aparece tal e qual, suspensa no ar, a entrar no espetáculo da mesma maneira. Coincidência ou não? Não sei. No mínimo é curioso. É isso que interessa. Temporada 10, episódio 5. Aqui tem a ver com a Disney, que ainda há bocado eu referi. O episódio é de 1999, em que refere que a Disney se torna dona da Fox. A Fox é aquela empresa de cinema que nós vimos muitas vezes, que começa no princípio do filme, 20th Century Fox. Tá? Isto tornou-se real, foi um negócio de bilhões, tornou-se real em 2017. A Disney comprou esta empresa, a Century Fox. Tá? Que foi quem produziu, salvo erro, o Star Wars, presumo eu. Tá? E a Disney aproveitou e tornou-se dona dessas personagens. Né? No mínimo é curioso, mas isto foi muitos anos antes, né? 18 anos antes. No mínimo é curioso. Temporada 9, episódio 1. O episódio é de 1997, tornou-se real em 2001, 4 anos depois. E isto tem a ver com os ataques às Torres Gêmeas. O famoso 9/11, que é o 11 de setembro, que é como se diz, o 11 de setembro, que foi quando foi o dia do ataque das Torres Gêmeas. Há uma parte desse episódio em que mostra um autocarro a dizer que uma imagem do autocarro com as Torres Gêmeas uma ao lado da outra e o número 9 de $9, que era as viagens de autocarro a $9, 9 e depois as duas torres, 9/11. Isto é mais teoria da conspiração, será? Mas estão lá as Torres Gêmeas e o que se lê é o 9/11, o 11/9, está bem? No mínimo é curioso, está bem? Há muitas mais, eu vou só terminar aqui com a do vírus. Eu depois comecei a ver, eu pensava que eram só 10 ou 15, afinal são muitas dezenas de coincidências, depois estive a ver mais algumas, mas achei que era demais. Há um episódio que eu nem apontei, mas em que foi no episódio dos Simpsons, há um peixe de 3 olhos causado pela poluição da fábrica lá do patrão do Homer Simpson. E passado alguns anos houve um pescador na Austrália que pescou um peixe de 3 olhos, tá? Nunca antes visto. Num episódio também existe uma app, uma forma de traduzir a linguagem dos bebés, o choro dos bebés, o que é que o bebé quer dizer quando está a chorar.
Isto depois também, mais tarde, alguns anos depois, surgiu uma aplicação que se pode baixar até nos telefones, uma aplicação que identifica pelo choro do bebê, supostamente, identifica pelo choro o que é que o bebê, se tem fome, se tem que mudar a fralda, esse tipo de coisas, linguagem de bebê. Tá? Existe uma aplicação assim. E passou num dos episódios também alguns anos antes. Um dos escândalos que houve aqui na Europa em relação à comida, aqui há alguns anos atrás, talvez te lembres, tem a ver com a carne de cavalo que era vendida supostamente como se fosse outro tipo de carne, em que foi detectado que andava-se a vender carne de cavalo. Há um episódio dos Simpsons também em que acontece uma coisa deste género, que até tem a ver com os testículos do cavalo, tá? Tinha assim qualquer coisa do género, eu vi um bocadinho do episódio, mas tornou-se real depois também o escândalo. E em relação àquilo que se passa agora, que a pandemia este eu também fui ver, obviamente, temporada 4, episódio 21. E este eu garanto que tu encontras dobrado em português. O episódio é curtinho, são 7 minutos para aí, não sei se é tanto, mais coisa menos coisa. É uma coisa pequenina, está dobrado em português do Brasil, dá para veres. E tu vais ver realmente que nesse episódio o Homer Simpson encomenda, e o Homer Simpson e não só, e outras personagens do episódio, encomendam um espremedor de sumo de laranja, tá? De uma cidade do Japão chamada Osaka, tá? Não é na China, mas é no Japão, tá? E essas embalagens que vinham no Japão, quando as pessoas abriam, espalhava-se um vírus que depois passa nas notícias, na televisão, focam aquilo na televisão, a dizer que eles chamam-lhe Osaka Flu, a gripe Osaka, está bem? Não lhes chamam coronavírus, mas chamam-lhe gripe Osaka, mas na realidade este episódio é de 1993 e tornou-se real agora, 2019, 2020, está bem? No mínimo, é curioso como é que uns simples desenhos animados conseguiram prever, ou parece que previram, tanta coisa que hoje em dia é real. É só para tu saberes que estas coisas existem, podes ir verificar. Mete a tua mente crítica a funcionar. Será que o que acontece no mundo é planeado? Ou será que o que acontece no mundo é por acaso? Tá? É apenas para te pôr aqui a tua mente a funcionar, para tu aprenderes a estimular a tua mente crítica e para pensares mais por ti e não pelo aquilo que te dizem nas televisões, nos jornais, ou até mesmo aquilo que eu te digo. O que é bom é tu duvidares de tudo, isso é que é importante, duvida de tudo e vai pesquisar informações. Não faças como muita gente que vem aqui para os meus vídeos, para aquilo que eu coloco e só vem dizer mal, que eu não consigo provar nada e blá blá blá. Mas eles também não conseguem provar nada, né? As pessoas estão tão focadas no que diz na televisão, que é tudo verdade. Eu não estou a dizer, eu nunca disse que o vírus não é real, está bem? Nunca disse que nós não temos que ter os cuidados que a Organização Mundial de Saúde diz. Eu mostro factos que nos deixam na dúvida, tá? Para te pôr a pensar, né? Coisas que né? Dizem-nos para ficarmos em casa, para usarmos máscaras, para usarmos luvas. E eu há dias pus aqui uma coisa que me mandaram, que eu vi na net, aliás, de uma fotografia que tiraram da televisão de uma notícia, que era no hospital com o Rui Cabral, com o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde e mais médicos, enfermeiros e seguranças, um aglomerado de 15 pessoas, ninguém está afastado de 2 metros, ninguém está com máscaras, ninguém está com luvas, no mínimo também é estranho, não é? E isso, eu nunca quis dizer com isso que não existe vírus, porque na realidade eu acho que existe. Mas acho que a televisão e os jornais exageram porque isso dá dinheiro. O perigo é real, está bem? Pode não ser tanto como me parece, ou pode ser pior também, nós não sabemos, na realidade, ninguém sabe, nós não estamos lá, não sabemos, mas que há muita coisa que já foi prevista, coincidência ou não, o que interessa é que tu ponhas a mente crítica a funcionar e que aprendas a pensar pela tua cabeça e não pelo aquilo que te dizem, só porque dizem. Eu vejo muita informação contraditória constantemente, científica, de médicos, não é propriamente científica, mas de médicos diferentes. Cada médico tem uma opinião diferente. Não é só em relação aos vírus, é em relação a tudo, até das comidas melhores e piores. Há sempre diferenças, não é?
E eu tento ver um bocadinho de todo o tipo de opiniões diferentes para também, pelo bom senso, ver o que é comum a todos, não é? E aprender a pensar um bocadinho mais também pela minha cabeça. Está bem? Pronto, mas tu estás preocupado com o vírus. Eu continuo a achar que, independentemente das precauções todas que tu deves ter, eu acho que o mais importante não é saber de onde é que o vírus vem, porque isso é política. Está bem? Caso tu não entendas de política e marketing político, isso é política. Descobrir de onde é que vem, não sei o quê, isso é política. O que interessa é, há pessoas que sobrevivem, há pessoas que estão em contacto com o vírus e não apanham, e há pessoas que apanham o vírus e sobrevivem, tá? Portanto, alguma coisa faz diferença nas pessoas que sobrevivem. E isso, em todos os médicos das áreas alternativas, todos os que não têm como princípio os medicamentos, mas sim a natureza, todos eles falam da mesma coisa, que é o sistema imunitário, que deve ser o foco. Teres um sistema imunitário forte. E isso tu consegues fazer. Se comeres mais de umas coisas, menos de outras, podes usar ervas antivirais, podes ter um estilo de vida, apesar de estares em quarentena, podes fazer uma série de coisas que te estimula o sistema imunitário, porque, na realidade, se tu estiveres em contacto com o vírus ou se o apanhares, o teu sistema imunitário é que vai ditar se tu vais sobreviver, se vais ter muitos sintomas, se vais ter poucos, se vais morrer ou se não vais. Tem a ver com o teu sistema imunitário. Tá? Isto é o que os médicos holísticos e médicos naturopatas, etc., quiropatas e etc., eles são de acordo com isto. Tem a ver com o sistema imunitário. Portanto, eu fiz um treino já há algumas semanas atrás, no meu grupo de nutrição. Se tu por acaso não estás no grupo e quiseres ver um treino, são 2 horas de treino, tens lá estas coisas todas, as melhores ervas, as piores comidas, as melhores comidas, o estilo de vida, coisas que tu podes fazer todos os dias para estimular o teu sistema imunitário. Se te preocupas realmente com isso, se achas que faz sentido para ti ter um sistema imunitário mais forte, pode-te ajudar a proteger, além de todas as outras coisas que te dizem para fazeres, mandas uma mensagem privada, que eu mando-te o convite do grupo e tu vais poder ver esse treino. E terei todo o gosto em partilhar contigo. Está bem? Foi o tema para hoje. Espero que tenha estimulado um bocadinho a tua mente crítica. Esse é o objetivo. Desejo-te o resto de uma noite tranquila. Um obrigado especial a quem clicou no botão partilhar. Porque pelo menos é informação diferente do normal, né? E isso é o que as pessoas precisam, é de ver mais coisas diferentes para que isso estimule a mente, né? Estimule a forma de pensar, não ouvirmos só uma parte da história que nos dizem e procurarmos outras versões e nós próprios tirarmos as nossas próprias conclusões. Tá? Isso é que é de uma pessoa sábia, não acreditar só numa versão da história. Tá? Portanto, beijinhos e abraços. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um tema e desejo-te um resto de uma noite tranquila. E amanhã, no horário de Portugal Continental, 21h30, eu estarei de volta com mais um tema. Beijinhos e abraços, obrigado a todos pela vossa participação e espero que tenhas gostado. Beijinhos, tchau, tchau e até amanhã. Bem-aja.